O José Nunes e o Mário Figueiredo voltam a fazer-me companhia no Mercado Now, mas tenho o enorme gosto também de dar as boas-vindas ao José Manuel Freitas. Zé, bem-vindo ao Now e é sempre bom reencontrar-te. E vou começar por ti. Real Madrid está a sofrer uma crise exibicional ou não? Este resultado é positivo, mas tirado desta vitória a ferros. Boa tarde, Andreia. Pois os nossos caminhos voltam a cruzar-se, é assim a vida. Boa tarde a Mário Figueiredo e ao Zé Nunes, que são dois companheiros destas vidas, e boa tarde aos seus telespectadores do Now. Espero poder contribuir para que esta casa continue na rota do sucesso. Sou mais um a somar, tentarei ser igual ao que sempre fui e portanto, aqui estou disponível para dar o meu máximo. Quanto ao Real Madrid, o Real vive um período conturbado pela saída de Xabi Alonso, pela contratação de um treinador interino que terá, digo eu, muita da filosofia do José Mourinho na cabeça, mas de prática parece-me que ainda está longe de poder concretizar. Vou só dar um exemplo que me deixou surpreendido no dia de hoje. Na verdade, Álvaro Carreras foi, do meu ponto de vista, o jogador com pior prestação na quarta-feira no Estádio da Luz, mas nada justificava que ele hoje não jogasse, porque era um jogo emocionalmente complicado para Carreras, do meu ponto de vista. Regressar a uma casa onde foi infeliz, a um clube onde ganhou a dimensão que o levou a ingressar no Real Madrid, e portanto acho que o Arbeloa leu mal aquilo que aconteceu na quarta-feira. Por outro lado, desde há muito que é a minha convicção, não sei se estou certo ou não, e que foi isso que levou Xabi Alonso em determinada altura a arrepiar caminho. O Real Madrid não pode jogar com 4 defesas, um médio defensivo e 7 jogadores para o ataque. Não pode, é impossível. 7, uma força de expressão, porque senão jogava com futebolistas a mais. Não pode jogar com 5, 6 futebolistas em função ofensiva. A partir do momento em que ele passou a jogar com Tchouaméni e Camavinga no centro do campo, as coisas ficaram equilibradas, mas ele já tinha mais ou menos a sentença lida. Hoje, frente a uma equipa que está numa situação complicada na Liga Espanhola, e depois do que lhe aconteceu no Estádio da Luz, onde o Benfica, aproveito para dizer a talho de foice, que já não fala há muito tempo de futebol, fez uma exibição extraordinária, à melhor da época, e em que se confirmou que sem querer menosprezar ou criar alguma ponta de celeuma com esta opinião, que com um esquema mais de acordo com o perfil futebolístico dos futebolistas, a equipa do Benfica pode jogar muito mais. Não sei se no futuro a dupla de médios centros será formada por Óssenes e Richard Rios. Aquilo que eu sei é que o Benfica neste momento joga muito melhor futebol. O Real vive uma situação de alguma instabilidade emocional, de não saber, parece-me que nesta altura, o que é que vai decidir no futuro, mas também quero dar já a minha opinião em relação a isso, porque estava ali fora a dizer ao Mário e ao Zé Nunes que não ficaria nada admirado, vai depender muito dele, vai depender muito de como é que as coisas vão acontecer, que o Real Madrid pudesse mesmo estar interessado em voltar a ter José Mourinho como treinador. Mário, o que vimos hoje do Real são boas notícias para o Benfica. Bem sei que ainda falta um pouco para os 2 encontros, mas já não falta assim tanto para que a equipa encontre o melhor caminho, o melhor rumo. É certo, é mais uma vitória na Liga Espanhola, mas não foi um passeio frente a uma equipa que o Zé já explicou, não está particularmente bem, o Raio. Boa tarde a todos, ao Zé, que esteve comigo de manhã, a ti e também aqui ao nosso Zé Manel. Um prazer estar aqui também com ele, fazer parte deste painel. Amigo. Alguém com quem eu cresci, aprendi a ler primeiro, li muito e agora é um prazer estar aqui no painel também. Em relação ao Real Madrid, não vai ser fácil. Alguém vai ter que pagar a fatura daquilo que o Benfica fez ao Real. O Benfica, se aqui o sismo era 0,5, em Madrid foi 4,2 e portanto agitou muito aquilo que aconteceu. Os jogadores foram humilhados pela imprensa, foram humilhados pelas rádios, foram humilhados pelos próprios adeptos, pela exibição fraca, pouca consistente, inesperada e, acima de tudo, por não ter conseguido o apuramento direto para os oitavos de final. Aquilo que o Sporting conseguiu, com o 7º lugar, o Real ficou de fora. E, portanto, há aqui
alguém vai ter que pagar essa fatura. E repara, se o Real, em termos de La Liga, ainda vai andando e as coisas vão se resolvendo, mas o estatuto de Mbappé, Vinícius, como vimos agora o gol também, são jogadores que estão vocacionados para a Champions, para a grande montra. Ali é que eles querem brilhar, querem o título europeu, apontam ao título de campeão europeu, e isso significa que o Benfica vai ter um problema grave para resolver, que é ultrapassar este gigante, que pode passar aqui fases mais difíceis ou menos difíceis. O Benfica já demonstrou que num jogo consegue ganhar e consegue demonstrar e ganhar até com alguma facilidade, mas em 2 jogos, em 2 mãos, isso vai ser um problema. É como o Zé diz, é uma equipa que está vocacionada muito para o ataque, é uma equipa que, se precisar de marcar 3 golos ao Benfica em Madrid, faz 3 ou 4. E, portanto, esse é um problema, portanto, daí que eu acho que as coisas possam complicar ao chegar ao Ascenso. Se chegar ao Ascenso é mais fácil para quem ataca do lado contrário. Sim, isso também é verdade, mas vamos ver, porque agora o Real vai ter mesmo também que mexer e acima de tudo, o Arbeloa também vai ter que fazer qualquer coisa, porque as coisas não estão a correr nada bem. Nunes, há aqui também 2 pormenores mais de título individual. Não sabemos exatamente o que é que aconteceu com o Jude Bellingham, saiu lesionado e, como vimos, não houve nenhum toque, portanto, há de ser ali, ou poderá ser ali qualquer coisa muscular, portanto, não sabemos se de fácil recuperação ou não. Por outro lado, vimos os festejos de Vinícius Júnior quando marca o golo. Percebemos claramente que o jogador sentiu aquilo que aconteceu na quarta-feira e, certamente, ao reencontrar o Benfica, terá isso também na mente. Que leitura é que fazes de uma possível ausência de Bellingham e de um jogador com a qualidade de Vinícius Júnior poder querer dar um pouco mais até para que as pessoas esqueçam o que aconteceu na Luz? Boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores do NOI. Uma palavra para o meu amigo e companheiro de longa data, José Manuel Freitas. É um prazer partilhar o estúdio contigo. É engraçado que ao fim destes anos todos nunca estivemos juntos, exceto num colóquio, não sei se te lembras. Mas nunca é tarde. É verdade. É um enorme prazer partilhar o estúdio contigo. Obrigado. Estou muito feliz com isso. Em relação ao Real Madrid, eu acho que há algumas boas notícias que resultam do jogo de hoje. Por exemplo, esta. O Real ganhou, significa que Arbeloa não vai sair já. Eu acho que Mourinho é capaz de não se importar muito com isso. Deste ponto de vista, Arbeloa parece ser uma solução de recurso, não é? Mas estamos a meio da temporada. E o Real ainda tem um campeonato de Espanha para disputar, uma Liga dos Campeões para ganhar, esperemos que não. Enfim, tem várias competições onde vai estar inserido e por isso, digamos... Já agora o que é que querias dizer com o Mourinho não se importar? Não, deste ponto de vista, eu não rejeito a hipótese de haver algum ascendente mental de Mourinho sobre Arbeloa. Isso às vezes pode pesar, atenção. É evidente que quando estamos a falar de um conjunto de jogadores, e eu realço o facto de não ter dito uma equipa, porque na verdade o Real Madrid nunca teve um grande coletivo. Nunca teve, vamos ser claros. Ao longo de todos estes anos, o Real Madrid é um conjunto all-stars, vamos chamar-lhe assim. Todos nós nos recordamos da primeira e segunda versão dos Galácticos, etc. Mas, na verdade, o que o Real precisa é, mais do que um treinador, de alguém que saiba gerir aqueles egos todos na cabine, e temos vários exemplos. Ainda há pouco o Zé, eu e o Mário estávamos a falar sobre isso. Del Bosque, por exemplo, não era um treinador excepcional, chegou à seleção espanhola também, mas era uma figura do clube, uma espécie de Mário Wilson do Real Madrid. Como Mário Wilson estava para o Benfica, o que é facto é que ele teve imensos sucessos. Ou Tony, se nós quisermos, falando do Benfica, de figuras que foram bem-sucedidas à frente da equipa de futebol profissional. Neste caso de Arbeloa, parece-me que ele está a sentir algumas dificuldades até do ponto de vista da sua afirmação perante os jogadores, mas vamos esperar para ver. Mas, em todo o caso, o Real Madrid hoje sentiu muitas dificuldades com o Raio Vallecano, acabou por ganhar de penalti aos 100 minutos. E o que é que resulta daqui? Resulta que, pelo menos, o Real não perdeu pontos outra vez da Liga Espanhola e não registou um mau resultado em cima daquilo que aconteceu no Estádio da Luz na quarta-feira passada. Outra boa notícia, parece assim um bocadinho deselegante dizer isto, mas Bellingham, com uma lesão muscular a 15 dias do play-off, pode estar fora do jogo, sendo certo que da primeira mão, fora já estão garantidos Asensio, de quem o Zé Manuel falava há pouco, e Rodrigo também, que também foi expulso no Estádio da Luz. Agora, é evidente que
as crises no Real Madrid têm a dimensão que têm a partir do momento em que, com os jogadores que compõem o plantel do Real, isso já foi dito aqui, eles, enfim, de um momento para o outro viram um jogo. Repara, o Real Madrid ganhou várias Ligas dos Campeões nos últimos anos, em que nós vimos jogos com o Chelsea, com o Manchester City, a levarem autênticos chocolates, a serem dominados. Depois, de um momento para o outro, em 10 minutos, marcavam 3 golos. Com os jogadores que têm, conseguem dar a volta, a jogar em contra-ataque, com o Vinícius supersónico, agora Mbappé, também é um jogador muito rápido. Portanto, quer dizer, estamos a falar de uma equipa que está talhada para a Liga dos Campeões, assim o dizem as 15 taças dos campeões que já ganhou, e por isso, evidentemente, que é uma tarefa extremamente difícil, mesmo que o Benfica tenha conseguido meter um pauzinho na engrenagem. Finalmente, eu queria dizer isto. Olhando para os adversários possíveis de Benfica, Inter e Real Madrid, é assim, eu percebo que o Real é sempre aquele adversário que não se recomenda a ninguém. Mas do ponto de vista, por exemplo, da possibilidade do Benfica fazer gols, se calhar vejo mais uma situação mais favorável com o Real Madrid do que propriamente com o Inter, que tem uma organização defensiva tremenda. Por outro lado, o Inter é uma equipa muito forte, muito poderosa também. E ser eliminado pelo Inter é diferente do que ser eliminado pelo Real Madrid. O Benfica não tem obrigação nenhuma, não tem pressão nenhuma, vai jogar tranquilo, sabendo que a responsabilidade está toda do lado de lá da equipa do Real Madrid. Achas que também, Zé, estas semanas serão tranquilas para José Mourinho? Já percebemos que em Espanha a questão José Mourinho e Real Madrid vai fazer correr muita tinta. Há muita gente a fazer campanha para esse regresso, jornalistas conceituados até a assumirem isso sem problema nenhum. Parece que o próprio José Mourinho poderá aqui ser influenciado por isto e no fundo, balançar perante a hipótese de haver uma proposta de Florentino Pérez? É normal que possa balançar. Eu acredito que pode perfeitamente balançar, tendo em conta, com todo o respeito, a dimensão dos dois clubes. Real é Real, o Benfica é indiscutivelmente a maior organização desportiva portuguesa, todos nós sabemos. O José Mourinho, daquilo que observo, vestiu o fato à medida do que é representar o Benfica e defende o clube, como sempre o fez em todos os outros, onde tem exercido ao longo da sua história e com muito êxito, exceção para esta fase da Roma, do Tottenham e do Fenerbahçe, mas isso são coisas que têm acontecido a outros grandes técnicos, não vale a pena estar aqui a dizer que não. O José Mourinho sente-se bem no Benfica, mas se lhe aparecer Florentino Pérez a conversar com ele, não sei o que é que ele vai pensar. Agora, mas admite-se algum cenário em que essa conversa, ou hipotética conversa, possa acontecer antes do final da temporada? Eu acho que há questões que têm que começar a ser conversadas antes do final da temporada. Por muito feliz que José Mourinho esteja no Benfica e por muito que esteja a fazer pela equipa e pela melhoria evidenciada pelo Benfica nos últimos tempos e pela possibilidade de continuar na Liga dos Campeões e de chegar ao segundo lugar no Campeonato Nacional, eu acho que essa história de que só se deve falar em final de contrato ou que os treinadores e os futebolistas só pensam jogo a jogo, para mim é uma conversa que não tem qualificação. E indo ao encontro da tua pergunta, e depois, eu não me esqueci do que é que tu me perguntaste, mas vou continuar a falar deste tema. Eu admito que se o Real Madrid estiver interessado em José Mourinho, mais tarde ou mais cedo há de haver um pombinho que lhe vai parar no beiral da sua casa e lhe vai dizer: olha, traga aqui um recado do Real Madrid, eles querem saber se estás interessado. E depois é com o José Mourinho. Agora, não acredito que vão... Nem é possível, quer dizer, as grandes organizações do futebol mundial começam a preparar a época seguinte a 3-4 meses de distância. Preparação da época, contratação de futebolistas, renovação do plantel, mudança de estruturas e tudo isso. E, portanto, eu acho que se o Real estiver interessado em José Mourinho e os ecos da vitória do Benfica sobre o Real Madrid atiraram José Mourinho, porque estão aí a imprensa espanhola, a mais conceituada, que é a marca, do meu ponto de vista, atirou José Mourinho outra vez para o patamar mais elevado
da sua capacidade enquanto técnico. E, portanto, eu admito tudo. Aquilo que me parece que é evidente é que o Real Madrid precisa de um treinador. Com todo o respeito para Arbeloa, o facto de ele conhecer muito bem o que é que se passa no clube desde a formação é tudo muito bonito. Depois é preciso ter unhas para tocar esta guitarra, que é uma guitarra elétrica de altíssima qualidade, das mais caras que há ao cimo da terra. No meio de tudo isto, e essa é a questão que eu te quero dizer, eu acho que o José Mourinho está a pensar jogo a jogo, mas não está a deixar de pensar na possibilidade já de poder fazer outro brilharete frente ao Real Madrid. Não há dois jogos iguais. Eu acho que o Benfica vai ter uma tarefa bem mais complicada do que aquela que teve na última quarta-feira, em que realmente foi extraordinariamente superior ao Real Madrid. Não há outra forma de dizer isto. A exibição do Benfica foi extraordinariamente conseguida. Não sei se porque o Real Madrid não quis, não sei se porque o Mbappé e o Vinícius estavam a pensar noutra coisa, ou se o Bellingham já estava a desconfiar que se ia lesionar, porque o Asensio é uma má notícia para o Benfica. O Bellingham não jogar é uma boa notícia, com todo o respeito pela lesão do futebolista. O Asensio não jogar é uma ótima notícia para o Benfica. Não consigo entender como é que um clube da dimensão do Real Madrid, peço muita desculpa, é só a minha opinião, vale o que vale, tem aquele futebolista que é um jovem, mas que não tem grande qualidade. Deixa-me só terminar para dizer, estou de acordo com o que disse o Mário, em relação a alguém vai ter de pagar a fatura. 2 jogos a eliminar é diferente de apenas um jogo, mas eu acredito que o José Mourinho vai procurar juntar o útil ao agradável, fazer a caminhada na Liga, procurando atacar o segundo lugar sempre com todas as possibilidades que lhe forem colocadas, mas sem perder de vista a possibilidade de continuar na Champions. E o Benfica que hoje tem esse encontro para o campeonato, já depois de saber o que fez o Sporting.